A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom? Então vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer um vídeo falando, vou embasar o vídeo aqui do rapaz aqui para falar sobre uma moça que comentou, possivelmente ateia, né? Por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados, se simplesmente ele não poderia perdoar, né? Simplesmente perdoar, né? Então vamos pro vídeo aí para não ficar longo. Eu vou me dando as explicações aí e vou detalhando, tá bom? Então vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, irmãos. Vamos lá. Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar os pecados. Recentemente, um Reels polêmico viralizou sobre esse assunto. E agora eu gostaria então de reagir esse vídeo com vocês e depois comentar o que eu acho. Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Mas já parou para pensar por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? Se Ele é todo poderoso, não poderia simplesmente perdoar? O cristianismo ensina que todos são pecadores e o pecado exige punição. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Mas, peraí, quem criou esse sistema? O próprio Deus. Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Deus de novo. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca. Na verdade, deixa eu corrigir aqui, né? Deus fez uma regra, que nem ela falou. A gente tem que entender, irmãos, não pode entrar em confronto com essas pessoas. Por quê? Porque é o que ele vai dizer ali, né? Depois, logo em seguida. Tem pessoas, talvez, que foram religiosas, viram coisas que nem hoje em dia tem muito engano pelo meio da religião, né? A pessoa se decepciona, sai da religião e não quer mais crer, vira ateia porque se decepcionou com coisas graves que viu lá dentro e falou, é tudo invenção, tudo mentira, a Bíblia foi escrita, os religiosos tiveram lá atrás participação na escrita da Bíblia para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. Isso não é verdade, mas enfim, né, eu tô sendo sincero com vocês, explicando aqui como alguns pensam, né? E eu podia ocultar esse vídeo, mas não, eu venho trazer, porque a escolha de crer ou não independe de você. A gente prega para ver se a palavra entra no coração da pessoa e ela se converte. Não é uma imposição, não é uma obrigação, tá? Porque a salvação é individual. Às vezes você pode fazer de tudo e a pessoa ainda não vai aceitar a Cristo como Salvador, ou vai aceitar a Cristo através de uma religião, que não é o correto, né? Ou não vai aceitar o que a Bíblia ensina, e é um direito da pessoa. O que a gente faz é levar o evangelho não por força, mas por amor. Mas isso tem algumas pessoas que não entendem. Em vez de você entrar em debate, zombar, escarnecer ou mandar a pessoa, você, que nem alguns religiosos, julga e dá o julgamento de condenação para a pessoa, você não pode fazer isso. Você tem que dar a sua explicação. Se ela não quiser, aí você deixa lá e ora pela pessoa, entendeu? Então ela falou assim, Deus nos fez incapaz de obedecer. Não, ele não fez incapaz. Ele deu o livre-arbítrio, a escolha. Eva decidiu desobedecer. Adão e Eva, os dois, né? Decidiram desobedecer. Tá? Mas eles tinham a opção de acatar o que Deus falou. Então Deus não fez ele incapaz de obedecer. Entendeu? Só que ele deu o livre-arbítrio. O homem podia obedecer se quisesse. E não dar ouvido à serpente. Mas deu ouvido à serpente. Então Deus não fez incapaz do homem obedecer. O homem que escolheu, porque ele tinha o livre-arbítrio. Às vezes, talvez ela não tenha estudado as escrituras e fala mediante o que ela já ouviu ou opinião própria dela. Ou às vezes ela leu a escritura e não entendeu, ou por decepção de alguma religião que ela já frequentou ou não. A gente está aqui falando hipoteticamente, né? Hipoteticamente, a gente não pode julgar qual é o caso da moça, né? Mas a gente também não pode condenar pela visão dela. É a visão dela. Embora a gente vai ter que vir explicar para vocês
o cristianismo e até para ela se chegar nela, porque o vídeo do rapaz pode chegar nela, né? E ela ver e mudar a visão dela. Então vamos lá. Você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas escolheu exigir sangue. Isso parece perdão ou vingança? Se um juiz dissesse, alguém tem que morrer, agora, então peraí, outra explicação. Por que Deus resolveu exigir sangue? Porque o sangue tem duas viés nesse sangue aí. Primeiro, como o homem pecou, o sangue do homem está contaminado. É como se você fosse contaminado por um vírus. Certo? Então, o vírus é uma doença, é um pecado. Por isso que Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Entendeu? Então, é como se fosse um vírus. E o sangue de Cristo, ele é puro, porque ele é Deus. Ele veio, viveu 100% como homem, 100% como Deus. Ele é Deus santo, que nunca pecou. Só uma pessoa pura, que não tivesse pecado, poderia morrer por um pecador. Por isso, o sangue, ao mesmo tempo que ele fala em mim tedes vida, porque o sangue, ao mesmo tempo que é a vida que corre em nossa veia, esse sangue foi contaminado. Então, o pecado exigia a morte e a punição do pecador, porque Deus, além de amor, é que as pessoas não entendem o amor de Deus. Ele acha que amor, ele tem que aceitar tudo, né? Muita gente pensa assim. Deus é acompanhado dos seus atributos. Ele não é só amor, perdão. O amor de Deus vem acompanhado com justiça, vem acompanhado com juízo, vem acompanhado com um monte de coisa. Não é simplesmente amor. Então se Deus é amor, ele tem que perdoar mesmo que eu não creia nele. Não é assim que funciona, irmãos. Aí o pessoal tá querendo... Vamos dar sequência aqui, né? Isso faria sentido? Sim, faria. O próprio Deus já tinha perdoado pessoas antes, sem sacrifício. Davi pecou e foi perdoado. Outra coisa errada. Davi pecou e foi perdoado. Mas Deus, ela não entendeu o Evangelho. O Evangelho não foi iniciado desde a vida de Jesus. Foi anunciado desde o que o homem pecou, lá no Éden. Porque ela falou assim, não exigiu sangue para perdoar no Antigo Testamento. Quem disse que não? E o sacrifício de animais? E do cordeiro? O cordeiro simbolizava o futuro, que Cristo ia vir. Toda vez que eu vou fazer vídeo é isso, né? Em nome de Jesus está repreendido aqui, que dê tudo certo, né? Eu estava lendo aqui as escrituras, acabei vindo fazer o vídeo de urgência, acabei nem orando, viu? Que Deus nos proteja, nos guarde, nos abençoe, nos dê entendimento, nos proteja nesses assuntos aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e te dou graças, a honra e glória do seu poder, que o seu poder se manifeste aqui durante esses estudos que a gente faz aqui. Amém. Então é isso. Então os animais representavam Cristo. Então eles foram perdoados pelo sacrifício futuro. Mas o sacrifício que está sendo ali de animais representava o de Cristo. Sempre que o animal era morto, simbolizava Cristo que ia vir no futuro. Por isso que nenhum dos animais que Deus pedia para sacrifício tinha que ter defeito. Porque representava Cristo, que é o cordeiro sem defeito. Entendeu? Então ela está enganada, porque ou ela não estudou a Bíblia, ou ela não entendeu o significado das coisas. Porque ali teve sacrifício de sangue para expiar o pecado. Mas quem tira é o perfeito, que é Cristo. Só que o de animais simbolizava o que haveria de vir no futuro. Entendeu? Que aí ele ia derramar o Espírito Santo e ia capacitar as pessoas a lutar contra o pecado pelo Espírito que ia habitar em nós. Que é a promessa que foi feita lá para Abraão, de pai de muitas nações, e que a promessa do que haveria de vir, né? E a promessa era o descendente da mulher, Cristo, que veio lá em Gênesis e tudo. Tem tudo isso. Vamos lá. Nínive se arrependeu e Deus os poupou. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém antes, matou o animal, moça. Ele precisou sacrificar Jesus. O sacrifício realmente mudou alguma coisa? Se Jesus pagou pelos pecados, mudou. Então por que as pessoas ainda vão para o inferno? O sacrifício foi suficiente? Por que a pessoa vai para o lago do fogo da condenação? Porque ele foi suficiente, sim, mas para crer. Porque quando você aceita Jesus, o sangue que ele derramou, que é imaculado, sem pecado, ele nos cobre espiritualmente. Entendeu? Então você crê naquele sangue de redenção.
Entendeu? Quando a pessoa não vai, não é que o Deus não quer que todo mundo se arrependa. Ele deu a vida por toda a humanidade. Só que ele esquece que tem o livre-arbítrio. Ele deu a vida por amor. Ele não pode forçar ninguém a crer. Ninguém nessa face da terra pode impor a fé à pessoa, acreditar que Cristo veio para morrer no lugar da pessoa, para ela ser perdoada. Entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Então por que alguns vão para o inferno? Quem vai para o inferno ou para o lago de fogo, né, no caso, quem vai para a condenação eterna não é quem crê. Se toda a humanidade cresce verdadeiramente em Cristo, só em Cristo, nele, ele seja suficiente, sem religião, sem mácula, sem coisa alguma, essa pessoa é salva. Se toda a humanidade cresce, toda a humanidade ia ser salva. Entendeu? Só que a humanidade tem o livre-arbítrio de escolha. Então alguns não querem. Entendeu? Então eles usam esses artifícios igual ela está usando para poder não crer, que é um direito dela. Só que ela também, ela pode tentar convencer os outros a não crer, mas ela está falhando, ó, porque eu já estou dando a resposta aqui. Entendeu? Agora, se a pessoa vai crer no que eu estou falando, no que ela está falando, aí a escolha é de cada um. Nem ela pode pôr, nem eu. Ela dá o argumento dela, eu dou o meu, o rapaz dá o dele, o outro dá o dele e pronto. Cada um escolhe no que vai acreditar. Parece que o cristianismo quer os dois ao mesmo tempo. Jesus pagou por tudo, mas você ainda precisa crer e obedecer. O pecado foi perdoado, mas ainda tem uma punição eterna. Se Deus é amor e todo-poderoso, quem não crê, ele filha, realmente precisaria de um sacrifício brutal para perdoar? Ou será que essa ideia faz mais sentido como uma herança de culturas antigas que acreditavam que sangue apaziguava os deuses? Bom, gente, esse vídeo aqui vai servir para evangelização. Ela está falando aqui de sangue que apaziguava os deuses, de que tinha sacrifício de sangue no Antigo Testamento para apaziguar os deuses, que não são deuses, são demônios, né? Que lá eu vou até fazer um vídeo lá sobre isso, né? Depois desse aqui, para explicar isso também, tá? Então não tem nada a ver o sacrifício de Cristo com os sacrifícios dos outros deuses, que foi copiado, porque Satanás ele imita tudo que é de Deus de maneira contrária, para poder você fazer pacto com os demônios, entendeu? São coisas diferentes. Ali você está na nova aliança de Cristo, sacrifício do Cordeiro Imaculado. Como Satanás quer arrebanhar pessoas para o lado dele, ele distorce, faz as coisas, imita, tudo Satanás imita de Deus, só que de maneira contrária, entendeu? Vamos lá. Para as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, esse vídeo vai ser muito bom. E se esse vídeo chegar a essa moça, melhor ainda. Agora vamos ver os comentários para ver a situação, né? De como que tá. A situação tanto de quem não acredita, tanto de quem acredita. Vamos ver, né? Vamos ver o primeiro comentário. O crente quando vê um raciocínio lógico. Praticamente ele tá raciocínio falando. Raciocínio lógico. Para ele é lógico. Com raiva, né? Se assusta quando vê um raciocínio lógico. O que é mentira, mas... o que é mentira. Não é do vídeo fala isso. Para ele é lógico, para a pessoa que comentou. O que a humanidade chama de Deus é a serpente. Aí, ó. Então, peraí. Então ele acredita no mundo espiritual, porque se ele está falando de serpente, que a humanidade acredita em Deus é a serpente. Ó, tá vendo a loucura que as pessoas falam? Ele está falando coisas sem conhecimento, entendeu? Então, ele acredita no mundo espiritual, mas pro lado da serpente. E a serpente representa o mal, representa o diabo, lá em Gênesis. E depois é o dragão, né, em Apocalipse. Tá vendo? E sabe por que essa confusão se dá? Por causa da Babilônia. Porque o que é a Babilônia? Confusão. O que é confusão? É igreja falsa. Porque a pessoa ainda não entendeu que cristianismo, seguir os ensinamentos de Cristo, não tem nada a ver com nenhuma religião da face da terra, não tem nada a ver com coisa da terra, são coisas celestes. Isso daí é coisa profunda, mudança de dentro para fora, mudança de mentalidade, entendeu? Nós não somos aquele que crê em Cristo, a gente não pertence a esse mundo, a gente está aqui de passagem, peregrinando, né? Aí eu sublinhei aqui, mas eu acho que nesse vídeo aqui não vai dar tempo de ler, tá? Eu vou deixar o vídeo rolando aqui. E eu dou a pausa conforme ele for falando. E eu vou procurar aqui na Bíblia para falar para vocês um versículo aqui. Ver se der tempo. Olha, já tem provavelmente um cristão que ele falou as respostas, né? Interessante. Porque
porque ele é Deus, certo? Não serve, né? Você vai ter que desenvolver. Como que você vai falar para alguém que apresenta a sua linha, né, de raciocínio e você simplesmente falar porque ele é Deus? Não tem, Você precisa tem que explicar para a pessoa. Ou seja, por que você acredita nisso? Você precisa explicar o evangelho para a pessoa que não entendeu o evangelho. Não simplesmente falar, é Deus, porque ele é Deus. Não. Pô, gente, né? Por favor. Você não entendeu a lógica de Jesus, não do cristianismo. Então, por favor, apresente a lógica de Jesus. Tá? Eu sou filho de pastores e quando eu era criança todas essas dúvidas passavam pela minha cabeça, mas parece que nosso pensamento é podado para não haver questionamento. Enfim, queria ter largado essa religião antes. Pô, gente, não. Quer dizer, se isso acontecer... É que na verdade, olha, o erro tá aí, é o que eu acabei de falar aí. E você acreditar que as verdades bíblicas têm a ver com religião. A religião, ela vai distorcer a palavra. Entendeu? E ele aqui provavelmente é um pastor, um líder, um missionário, um religioso, né? Mas tudo que ele falou ali procede com a Bíblia. Mas nem todos que frequentam a religião, a maioria não vai falar de acordo com a Bíblia. Ela vai distorcer, porque a religião foi criada por homens. Religião é tida pelos homens como se religar a Deus. Mas Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único caminho é Cristo. Não é religião, não é pastor, não é líder, não é nada. Só que as pessoas têm uma visão disturpada. Então não adianta você impor isso para o religioso, que ele não vai entender, né? Porque a visão dele mediante a palavra de Deus é religiosa. Você não pode nem ter uma visão religiosa, nem uma religião com a sabedoria do mundo. Você vai ter que ler a Bíblia por você mesmo, né? De mente aberta, coração aberto, e pedir e ler, só ler, não pede nem nada, né? Porque se a pessoa não crê, então a própria palavra de Deus vai tentar te abrir a mente por ela só, entendeu? E aí você vai aceitar ou não, aí você que de repente você que tem que ver se vai abrir o coração para as verdades bíblicas ou vai ter ela como um engano, entendeu? Igreja, mil perdões, não era assim que deveria funcionar uma igreja. Deus, ele nos criou para sermos seres racionais. A gente assim, pode questionar, nós sim. Questionar certas coisas. Quem não questiona, senão a gente não entenderia melhor as coisas. Quem não questiona, tá indo na onda da religião e a religião tá manipulando a mente das pessoas. Eu saí da religião porque eu questionei. E se eu ficar continuando lá a questionar, eles não admitem. Então, Deus mandou eu sair de lá. E aí, se eu falo isso pro religioso, eles não entendem isso. E eu não vou me dar o trabalho de explicar, porque eu já explico aqui no meu vídeo, para nenhum religioso. Porque ele se recusa a entender. Então, para que eu vou jogar pérolas aos porcos? Não estou chamando ninguém de porco, tá, irmão? Isso é o versículo bíblico. Eu estou falando que os porcos não sabem o que fazer com pérolas. Entendeu? Então, não adianta eu jogar pérolas a quem não sabe o que fazer com elas. Isso daqui é pérolas, é ouro. Então eu não vou dar ouro a quem não sabe usar o ouro, entendeu? Boas perguntas. Então a igreja deveria ser um lugar para oferecer boas respostas e incentivar as boas perguntas. Se a igreja não está seria, fazendo isso, mas não é porque é a falsa noiva, não vai fazer. Então eu lamento vocês que estão passando por isso. Bom, acho que por isso é só, tem vários outros comentários aqui. Mas agora vamos para o conteúdo em si, ou seja, vamos responder o raciocínio da moça desse vídeo. Porque ou ela leu o Evangelho, mas não compreendeu, ou ela não leu o Evangelho ou a Bíblia em si. Não só o Evangelho, mas a Bíblia em si. Então tem essas duas opções. Eu vou tomar como pressuposto que ela leu a Bíblia e não entendeu. Não adianta ela realizar esses questionamentos sendo que ela não leu a Bíblia, seria um pouco desonesto. Então, como sendo caridoso, eu vou tomar como premissa que ela leu a Bíblia, que provavelmente ela era uma evangélica e não conseguiu compreender o contexto do Evangelho. Ou conseguiu compreender, mas tem questionamentos e as pessoas ao seu redor fizeram tais coisas nas quais resultaram em experiências bem ruins. Então, você que é religioso, aprenda com esse vídeo a como lidar com esses tipos de questionamentos. E você que tem dúvida, também, você que é descrente também, esse vídeo vai te ajudar. Então bora lá para a resposta. Antes de ir para o conteúdo principal, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se você quiser conversar, né, diretamente com a gente, escreva uma mensagem assim no nosso direct, @oapologeta, beleza? Lá no Instagram. Primeiro devemos entender a natureza de Deus, os seus atributos. Isso eu posso demonstrar a partir dos argumentos para a existência de Deus, tá certo? Mas não é o intuito desse vídeo, tá certo? Então eu vou tomar como pressuposto a existência de Deus e os seus atributos, principalmente o Deus cristão.
Porque não é o intuito do vídeo, pelo menos desse vídeo, questionar a existência de Deus e seus atributos, mas sim é uma pergunta teológica específica. Então eu vou focar nessa pergunta teológica específica, focando em argumentos racionais e teológicos, beleza? Eu não vou focar aqui em demonstrar os atributos de Deus, nem a sua existência. Eu estou tomando aqui isso como pressuposto, como premissa, para responder teologicamente e logicamente esse raciocínio da moça, né? essa objeção da moça, esse questionamento da moça. Devemos entender que Deus, ele é justiça. Ele é a própria justiça, a definição de justiça, o parâmetro de justiça. Deus também é o sumo amor, ele é o próprio amor. E Deus, ele também é o todo-poderoso, né? Ele é o sumo bem, sumo amor, ele é justiça e todo-poderoso. E isso é fundamental, porque ele é todas essas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, Deus não é só todo-poderoso, no sentido de que ele pode fazer tudo o que ele quiser sem ter nenhum empecilho, no sentido de se encontrará a sua própria natureza. Não, ele tem certos atributos, tá certo? Então não é porque ele é todo-poderoso que ele vai contrariar a sua própria natureza, realizar coisas que irão contrariar a sua própria natureza. Não, mas ele é todo-poderoso. Essa é a principal questão, porque a moça do vídeo falou que se ele é todo-poderoso, então depois disso, provavelmente vai falar que ele poderia fazer qualquer coisa. Mas seria contraditório eu falar, ele é todo-poderoso, então ele poderia pecar. Não poderia pecar, porque sua natureza é santa. Isso, exato. Ele não pode pecar, por mais que ele seja todo-poderoso. E ao mesmo tempo ele também é amor e justiça. Ou seja, ele vai aplicar a sua justiça. Mas também ele é amor misericordioso. Então entende como a questão aqui é bastante complexa. Você não pode falar que ele é só todo-poderoso e acabou, rejeitar todos os seus atributos. Ele é só amor também? Não pode falar que ele também é só amor. Não. E só misericordioso. Ele é justiça. Então, ele também se ira, coisa que ninguém, a maioria das pessoas não entende, que não crê na palavra, né? Agir no mundo, na sua criação, com esses três atributos ao mesmo tempo. Se ira contra o pecado. É isso que a gente tem que entender. E é isso que a gente vai abordar aqui. Só que como ele é amor e misericordioso, ele é misericordioso. Então ele tem ira contra o pecado, mas ele ama o pecador. Então ele deu o filho dele para morrer por amor do pecador, para se livrar o pecador do pecado, não para o pecador continuar pecando. É lógico que mesmo você convertido, você ainda até o final da sua vida terrena aqui, ou até Jesus voltar, você ainda vai cair em pecado, mas você não vai viver em pecado, porque o Espírito Santo está te santificando. A palavra da verdade, por isso que Jesus falou, Pai, sua palavra é a verdade, santificai-vos pela sua palavra. Então a palavra te santifica, porque ela vai te mostrando o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, para você mudar de vida. E aí se a palavra entrar no seu coração, na sua alma, a sua mente muda. Aí você vai saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, e não vai, se você quiser andar no caminho de Deus, você não vai enquanto o que é errado, você vai enquanto o que é certo. Não que você nunca vai falhar, mas quando você falhar também você vai confessar, você vai pedir a redenção, você vai pedir o sangue do Cordeiro, você vai pedir a intervenção de Cristo junto ao Pai. É isso, o cristão, né? Tô falando na visão cristã, tá? Não tô falando na visão de qualquer pessoa. Deus, ele é a fonte de toda a vida. Ele é a própria vida. Ele é a fonte de todos os seres. Ele sustenta a existência aqui e agora. Ele sustenta toda a vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a vida que dá vida às suas criaturas. O homem era perfeito antes do pecado. Ou seja, ele não morria e ele não era corruptível. Ele era perfeito. Deus criou o homem não para morrer, tinha uma certa hora para viver eternamente, né? Isso porque o homem era continuamente sustentado pelo próprio Deus. Ou seja, porque Deus é a fonte da vida, ele era sustentado por isso. Por isso que o homem não era. O homem era incorruptível, era eterno, né? Ele não morria. Mas isso porque ele era sustentado pela fonte da vida. E outra coisa, a comunhão que um homem tinha com Deus também fazia parte dessa perfeição. Ou seja, a intimidade, a comunhão, a obediência fazia parte dessa perfeição que mantinha o homem vivo, não corrupto. Devemos entender o contexto antes da queda. O problema é que o homem ele escolheu voluntariamente, pela sua própria liberdade, se afastar de Deus, desobedecer a Deus, se desligar de Deus, se quiser, às vezes até ser igual a Deus, né, pela lábia da serpente de Satanás. Ou seja, ele não queria mais a Deus. No fim das contas, eles desobedeceram porque eles queriam se afastar de Deus e seguir a sua própria vida, ser independentes. Devemos lembrar que Deus é justiça.
Então Deus respeitou a vontade deles. Só que essa vontade produz consequências óbvias. E Deus, sendo justo, permitiu essas consequências, porque é uma consequência natural. Deus não quer ninguém Deus, roubou. ele é justo. Ele deu o livre-arbítrio por causa disso. No homem, porque o homem decidiu livremente. Ele deu, só que tem consequência. Você pode escolher obedecer a Deus ou não obedecer. E Deus quer que você obedeça, não porque Ele impõe. Porque se Ele fosse o Deus ditador, Ele falava, você vai me obedecer e pronto. Entendeu? Ou então fazer o homem como robô. Mas não, Ele deu a liberdade do homem querer obedecer a Deus por amor a Deus. Só que o homem e a mulher foi na lábia da serpente, né? A serpente aqui, irmãos, é só um animal que o espírito de Satanás usou para falar. Porque naquele momento ali os animais possivelmente falavam, né? Tanto é que a Eva não se espanta quando a serpente fala com ela. Para quem crê, tá? Porque eu sei que tem quem não crê, que eu sempre falo isso, né? Só que a serpente não é o diabo. O diabo é o ser espiritual que tomou posse da serpente. Os anjos têm o ser espiritual, ele pode tomar formas, né? Entendeu? Muitos não compreendem isso nem crê, né? Mas crê no... Que nem eu sempre falo, né? Em extraterrestre, disco voador e bicho da capivara, vamos todos para Marte, tudo isso daí o homem crê. E isso é coisa sobrenatural também, e o homem crê. Agora na palavra de Deus não crê. É esquisito, né? De Cristo. E se afastando de Cristo, da fonte da vida, provocou a morte. Desobedecendo ao próprio Deus e às leis divinas, eles causaram ruptura na ordem da natureza. Isso fez com que o homem entregasse o bastão, a posse legal do planeta Terra, nas mãos de Satanás. E com isso, se afastando do próprio Deus, provocou a corruptibilidade, a destruição, a morte, principalmente a morte eterna. A partir de então, a humanidade perderia a sua conexão com Deus, a sua ligação com Deus, estando afastado de Deus. Um abismo infinito, intransponível. E esse abismo provocou a consequência do pecado, que é a morte eterna, a destruição, a corrupção. Tá certo? E o máximo disso... É por isso que tem corrupção no mundo, né? A do pecado. Não era para ter corrupção. A consequência última. Nada de mal era para ter. É a própria morte eterna. Antes de prosseguirmos, se você quiser aprender a fortalecer a sua fé e defender o cristianismo, fizemos uma aula exclusiva justamente para te ensinar a fazer isso. E no final da aula você terá acesso à nossa formação e à nossa comunidade. Tudo que falamos aqui é só o começo, é o básico. Mas na formação a gente te ensina tudo de forma completa. E na comunidade nós podemos conversar diariamente sobre isso, mantendo uma certa união, né? Um senso de comunidade. Porque... Para você entender como funciona na verdade, a nossa comunidade, assista a aula exclusiva. E para ter acesso a essa aula exclusiva, aqui não é, eu sempre falo, não é uma imposição. A gente sabe que tem seguidores do nosso canal aí, e eu dou graças a Deus e agradeço a vocês por seguir o canal, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não crê na palavra de Deus, que seguem o canal. Tem pessoas que seguem a religião espírita, outros seguem outras coisas, outros seguem filosofias humanas. Cada um tem o direito de seguir o que quiser e concordar e discordar do que quiser, tá? Aqui eu nunca impus, eu falo do que eu defendo, que é a palavra de Deus, e da minha fé, e apresento a minha fé para se essa fé ou essa palavra da verdade, que é a que eu creio como palavra da verdade, tocar no coração e na alma de alguém, a pessoa refletir e falar, faz sentido, eu quero isso para mim, é isso. Não é para mim por força, porque nem Jesus forçou ninguém a crer nele, né? O embate de Jesus não era contra os pecadores, embora ele veio para salvar os pecadores do pecado. O embate era contra os religiosos fariseus que promoviam engano. Então, contra esses, Jesus descer a marreta, o porrete. E é o que a gente faz aqui também, né? Contra o engano da religiosidade, né? É questão da justiça de Deus permitir as consequências do pecado. Portanto, a morte estaria com a humanidade durante todo o sempre. Não teria como a humanidade consertar isso, justamente porque ela provocou isso e está recebendo as consequências disso. Não tem o que ela fazer. Não tem como restaurar essa conexão com Deus, justamente porque eles provocaram isso. E as consequências lógicas disso é justamente a morte eterna. Uma lei. E Deus não fez ninguém pecar, hein, o pessoal. Deus permitiu o pecado entrar por causa do livre-arbítrio que ele deu para o ser humano. E até para os anjos, que pecaram também, né? Então, Deus não faz ninguém pecar. É uma escolha do ser humano e trouxe consequências para toda a humanidade. Porque foi o primeiro humano na Terra
É que nem eu falei, o pecado é como uma doença, passou do primeiro para as seguintes gerações, entendeu? E Deus permitiu não porque ele é mau, ele permitiu porque ele deu por amar o ser humano, o livre-arbítrio do ser humano escolher. O erro foi o primeiro ser humano que escolheu. E daí, por sequência, todo ser humano tem direito à sua escolha, de ir por qual lado ele quer seguir. Então, você não pode reclamar que Deus é mau, que Deus faz isso, que Deus faz, porque tudo está... assim, a soberania é de Deus, mas você escolher o caminho está em suas mãos, nas minhas mãos, aonde você quer seguir. É uma escolha sua, pessoal. Que a gente tem que cumprir agora, ou seja, a morte eterna, justamente porque nos afastamos de Deus, que é a fonte de toda a vida. Deus é justo por mostrar a gravidade do pecado, porque isso é necessário. Se a humanidade, se a espécie humana, e claro, todo o planeta, mas principalmente a espécie humana está fadada a isso, como ela poderia restaurar essa conexão com Deus? É um abismo intransponível, não tem o que ela possa fazer. Só a espécie humana, com a sua natureza pecaminosa, não pode fazer nada para restaurar isso. Mas devemos lembrar que Deus, ele também é amor, o sumo amor, o próprio amor. Então Deus não quer que o pecado ele exista eternamente, justamente porque ele também é misericordioso. Ele também é amor. Exatamente, porque Deus é santo. Deus criou o mundo sem pecado, mas ele deu a escolha do ser humano escolher. O que acontece? Por isso que ele expulsou Adão de Eva do jardim do Éden e colocou aquele da guarda lá. Para que não comesse do fruto da vida, porque senão eles iam viver para sempre com o pecado, com o mal. Entendeu? E Deus sabe a consequência do mal. Entendeu? Então, Deus colocou o querubim lá e ele providenciou uma restauração para o ser humano, ele enviando o filho para morrer na cruz para restaurar o ser humano que cresce. De novo. Segunda vez, segunda chance de o ser humano escolher o lado. A primeira foi no Éden, a segunda aqui, com Cristo. Cada um escolhe o seu caminho. Deus, a pessoa não entende o amor de Deus. Então ela acha que Deus ama, por Deus amar, ele tem que permitir a pessoa viver do jeito que ela quer. E ainda salvar ela para o céu. Não é assim, irmãos. Tudo bem, se... vocês aí não concordam, é um direito, como eu disse, é um direito de cada um. Mas eu estou explicando mediante o que a escritura bíblica nos ensina, que é a que eu creio. Se você quiser não acreditar, aí é um direito de cada um. Eu digo que eu falo aqui para várias pessoas, né, irmãos? Não falo só para uma, tá? Como eu disse. Soframos eternamente com o pecado, ou seja, com a existência contínua do pecado. Ele não quer que sejamos condenados eternamente à morte eterna, que é a consequência do pecado, a morte eterna. Ele não quer que a gente sofra isso, que toda a humanidade fique à deriva, como se ele tivesse abandonado a humanidade. Não, ele nos ama infinitamente, mas também ele é justo. Essa desconexão com Deus provoca consequências reais, e Deus não pode desconsiderar isso, porque ele é justo, honesto e coerente e lógico em si mesmo. Ele não pode simplesmente ser contra a sua natureza, ser contra a gravidade real. Porque a sua natureza e o atributo de Deus não é só o amor, é a justiça, é a ira dele contra o pecado. Entendeu? Então Deus não pode abrir mão dos atributos dele por uma escolha que o ser humano fez errada. Entendeu? Toda escolha tem uma consequência boa e ruim. O ser humano tem que entender isso. Agora, quando ele se recusa a entender, aí é uma escolha também dele, se recusar a entender, né? Tentar as consequências disso. Deus é justo. Ele deve consertar essa conexão nesses termos. Justamente porque a coisa lógica e justa e coerente a se fazer. Como vimos, algo superior à espécie humana poderia consertar essa conexão com Deus. Justamente porque a própria espécie humana em si que provocou isso. Então, algo além dela, algo superior de natureza, deveria consertar essa conexão. Mas ao mesmo tempo deveria ser também de natureza humana, justamente porque deveria enfrentar essas consequências reais, ou seja, a morte. As consequências do pecado estão sobre os humanos, sobre a espécie humana. Então a espécie humana deve sofrer as consequências disso, deve pagar isso. Para resolver esse problema, esse ser que resolveria esse problema deve ser de natureza divina, que isso seria superior, ou seja, infinitamente superior, porque seria a única natureza que poderia conectar um abismo infinito e intransponível entre Deus e suas criaturas. Uma pessoa que nunca pecou, Deus. Humana, porque precisa entrar na espécie que causou isso e morrer, algo que aquela espécie enfrenta. Sendo humano, ele... porque ele vivenciou tudo que a gente passa aqui por causa do pecado. Só que sem ele pecar, entendeu?
Então Deus 100% Deus, 100% homem, ele veio para passar tudo aqui, sem pecar, para ser o cordeiro perfeito, para morrer pelos pecados da humanidade. Entendeu? Aumentar as consequências reais do pecado. Mas sendo Deus... E a consequência caiu sobre ele. Morte, em vez de cair sobre nós, a morte, né? Eterna. Vencer a lei da morte. Só que a morte eterna só é livre dela quem crê em Cristo, na obra dele. Quem não crê ainda continua com a morte eterna. Se morrer sem crer, ela vai para a morte eterna, porque é uma escolha de não crer. É uma escolha. Ué, agora, se você acha que Deus é injusto ou justo por assim as coisas, aí também é uma escolha sua. Eu não posso pegar e falar para a pessoa, cala a boca, não fala isso de Deus. Cara, cada um é dono de si mesmo, é dono do que fala. Cada um vai dar conta de si mesmo. Se você não quer acreditar que Deus é mau, que Deus é um direito seu, né? Eu vou defender sempre a palavra, vou defender sempre o evangelho, vou defender sempre o que Cristo nos ensina e vou sempre crer. Esse sou eu. Agora você tem a sua escolha. A gente prega aqui para ajudar a pessoa a refletir e ir para Jesus para ter salvação, se ela quiser. Pecado, vencer o pecado, vencer a morte, pois ele também é Deus, ele tem poder de vencer isso, mas ele também seria humano, pois ele estaria experimentando as consequências disso por toda a humanidade. A única solução é Deus se encarnar e se tornar humano, e foi isso que ele fez na pessoa de Jesus Cristo, que era humano e Deus, 100% humano e 100% Deus. Então Jesus paga o preço do pecado de toda a humanidade. E assim ele enfrenta a ira de Deus, a condenação eterna. Por isso precisa do sacrifício, porque o sacrifício, ele envolve sangue. Mas o que significa esse sangue? O sangue significa morte, ele simboliza a morte. Na verdade o sangue, ele significa a vida, porque a nossa vida está no sangue. Mas ao mesmo tempo a morte, porque por o sangue de Cristo, que é imaculado sem contaminação, a gente foi justificado. Então ao mesmo tempo que ele simboliza a vida, ele simboliza a morte, entendeu? Porque aí Cristo, o juízo de Deus caiu sobre ele. Então a condenação, que é a morte, não só a morte física, mas a morte eterna, porque seria a morte física com a morte espiritual, né? Então a morte espiritual vai levar para o lago de fogo, que é o que muitos não acreditam que exista. Se não existe, Cristo então não morreu à toa, né? Se não existe a condenação eterna, por que ele morreu na cruz? Será que Cristo morreu mesmo na cruz ou foi uma invenção? Eu estou dizendo, eu prefiro que crer que Jesus morreu na cruz para pagar o meu pecado. E sobre isso, a minha mentalidade mudou, do nada, mudou sobrenaturalmente. Porque ninguém muda assim do nada, bruscamente, de ideia. Entendeu? Algo tem que acontecer para mudar a mente da pessoa assim bruscamente. Entendeu? Só pode ser uma coisa sobrenatural, né? Então, aí eu vou ler aqui um versículo para vocês, Carta 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aqueles a quem Deus chama, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque para os incrédulos é loucura, né? Porque os judeus pedem sinais, sempre pediram sinais. Por isso que Jesus veio fazendo sinais para mostrar que ele era o Filho de Deus. E ainda assim, alguns judeus não creem até hoje. Os gregos buscam sabedoria. A sabedoria que o grego busca não é sabedoria espiritual. Sempre buscaram sabedoria filosófica, né? Que depois ela se convergiu, algum tipo de sabedoria filosófica, ela se convergiu com o cristianismo, né? Em algum tempo lá, né? Mas nem toda sabedoria filosófica está alinhada com o cristianismo, né? Alguma só. Dependendo, você pode pegar um viés. Então, a prova de Deus está pela busca de sabedoria, mas na pregação de Cristo, assim, né? Visto que Cristo na sabedoria humana não aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, o grego busca sabedoria filosófica, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego que vieram a crer, tanto judeus como grego, aqueles que creram, né? Os gentios,
Gentios é grego, o simbolismo de grego aqui significa qualquer nação, né, que não é judeu, tá? Tem os gregos mesmo da Grécia e tem os gregos gentios, que é outros povos que não judeus, tá? Então por isso que fala aqui, ó, tanto para judeus como para gregos que creem em Cristo, poder de Deus é sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura entre aspas, tá? E a fraqueza de Deus, fraqueza entre aspas, tá? Fraqueza entre aspas. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, com a sabedoria humana, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis para outras pessoas. Se fulano não vai chegar a lugar nenhum, ele não é nada, ele não fez nada, ó o que ele é, né? Com os olhos humanos vê assim, que não são para aniquilar as que são, ou as que acham que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele, perante a Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Entendeu? Então eu li, ó, se você quiser conferir aí, ó, 1 Coríntios, versículo 21, aqueles a quem Deus chama. Entendeu? Li do 21 até o versículo 31. Se você quiser procurar aí, tá bom? Deixa eu dar sequência aqui, nós já E sacrifício saímos. Envolve morte, principalmente quando a gente está se referindo à carne, ou seja, aos humanos ou aos animais, como eram oferecidos. Por que eu peguei esse versículo aqui para ler para vocês? Para mostrar que ela tem a sabedoria humana. E Deus dá a sabedoria espiritual para os crentes. Que não é uma sabedoria que vem da carne, do homem, do mundo. É uma sabedoria espiritual. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer da água, do espírito, do alto. Você tem que nascer do alto, nascer de novo. Entendeu? O que é nascer de novo? Você nascer daqui, ó, da palavra. Por isso que eu mudei. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu mudei as minhas ideias. Entendeu? Eu nasci de novo. Deus vai me regenerando. E o processo de santificação vai até o final da minha morte. Ainda tem muitos que Deus... coisas que Deus ainda está limpando de mim. Entendeu? Eu ainda não sou perfeito, né? Eu sou perfeito em Cristo, mas na minha carne eu ainda tenho pecado. Entendeu? Mas Deus está me santificando até a volta de Jesus ou até a minha morte, entendeu? Sangue simboliza a morte. É a morte que deveria ser paga, tá certo? Em forma de sacrifício. Por que sacrifício? Porque precisaria ser algo voluntário, um sacrifício voluntário. E isso envolveria a morte. É por isso que o sacrifício é de sangue, porque ele envolve a morte. Vencendo o pecado de toda a humanidade que creram nele. E se ele perdoasse o pecado sem o sacrifício de sangue, ele ia perdoar a humanidade, mas a humanidade ainda ia continuar no pecado. Então, para ter perdão e remissão do pecado, precisa do sacrifício de um que nunca pecou. Entendeu? Porque se fosse um que tivesse pecado, não ia também tirar o pecado do mundo. Entendeu? Tinha que ser um que nunca pecou. E o único que nunca pecou foi Deus. Só ele tinha que se fazer carne para morrer para a humanidade. Como o Cordeiro Imaculado, que não tinha pecado. Entendeu? Então, não dava para Deus simplesmente perdoar de boca. Ó, você está perdoado dos seus pecados, vou tirar o pecado de você. Entendeu? Você não vai ter mais pecado assim. E outra, seria fácil, porque o ser humano, ele escolheu desobedecer a Deus e não quer sofrer as consequências. Aí é fácil, né, irmãos? Bom, vou parar por aqui, tá? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então o vídeo foi esse, tá? Foi esse esclarecimento que eu vim trazer, tá? Agora, é lógico que você pode optar para não crer nada disso que eu falei aqui, tá? Você pode, é uma escolha sua. Ninguém tá impondo que você acredite não, tá? Então, badale o sininho de todas, deixa o like. Bem-vindo a novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito. E deixa o like
Ah, e vê se vocês conseguem se reinscrever aí, porque o YouTube não, eu acho que não tá, não sei se está notificando vocês dos vídeos que eu tô postando, né? Então verifique aí, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.